O paleontólogo. Quem lê essa partezinha aí? Tem mais duas partezinhas aí para ler, que é do 4. Eu. Vai, o paleontólogo. O paleontólogo Fabiano Vidoi Yuri analisou o local e encontrou uma peça que possivelmente seja um dente de dinossauro carnívoro, além de pequenos pedaços de ossos que podem ser do mesmo ou até de outro dinossauro que viveu na cidade. Você vai botar aí lá, calma. Vai botar aí A e B. Corresponde ao A do 4 e a B. Dados que comprovem a veracidade do fato noticiado. Vai estar A e B. O outro, lê o outro. O fóssil foi achado. O fóssil foi achado em uma área que recentemente foi escavada para a abertura de uma estrada, o que fez com que ficasse a amostra. A e D agora. A e D. D. Linguagem mais formal, né? Objetiva e precisa, para relatar o fato propriamente dito. Então, vai estar A e D aí. Já? Já. O quinto, para que um fato seja objeto de uma notícia em veículo de comunicação, geralmente há algumas condições, por exemplo. Lê as condições aí. Se é um fato recente, que chame a atenção. Que chame a atenção do público por causar um impacto, uma emoção, uma surpresa, ou por apresentar uma informação surpreendente para a maioria das pessoas. Ô, Sofia, para aí um pouquinho. Por que você tá assim, engalhando aí? O que é o fone? É alguma coisa. Ser um fato recente, tá me ouvindo bem? Que chama a atenção do público por causar um impacto, uma emoção, uma surpresa, ou por apresentar uma informação surpreendente para a maioria das pessoas. Ser uma informação relevante, importante para a sociedade. Ser algo de interesse mais coletivo do que individual. Reflita. Leia essa parte aí para mim ver se ainda está. Reflita sobre essas condições. Reflita sobre as condições e responda. A notícia sobre a descoberta de um fóssil de dinossauro pode ser considerada um fato relevante de interesse geral, ou é uma informação sem importância, feita para chamar a atenção de leitores. Pode ter outro objetivo? Converse com os colegas e depois, juntos, registrem no caderno as conclusões a que chegaram. Então, hora de organizar o que estudamos. Leiam junto o esquema a seguir e converse sobre ele, retomando o que vocês estudaram na notícia desta unidade. Se acharem necessário, copie o esquema no caderno e o amplie com mais informações. Notícia: relato de fatos reais veiculados em jornais e revistas, impressos, rádio, televisão, internet, e etc. Então, intenção, finalidade: informar o leitor sobre acontecimentos recentes, relevantes que possam ser de interesse geral ou de uma comunidade. Linguagem e construção. Quem lê aí a linguagem e a construção? Linguagem objetiva e clara. Bora? Linguagem objetiva e clara. Elementos. Objetivo e claro. Elementos de confiabilidade e veracidade, apresentação de dados, lugar, tempo, hora e etc.
declarações de especialistas e depoimentos de pessoas envolvidas. Recursos visuais, fotos, vídeos, meios digitais. Parte da notícia, título principal, destaca o fato noticiado. Linha fina, frase abaixo do título, a qual resume a notícia. Slide, parágrafo inicial com os dados principais do fato. Olho, frases importantes com destaque. Leitor público-alvo. Pessoas interessadas em se manter informados. Informadas. Pessoas que precisam ou gostam de estar atualizadas sobre o que acontece no dia a dia, na comunidade, na cidade, no país ou no mundo. Circulação. Jornal, revista, televisão, rádio e internet. Bora. Circulação já, né? Passando adiante da página 184. Prática de oralidade, conversas em jogos. Vamos ler essa? Sim. O fóssil de dinossauro, descoberto pelo comerciante, está em estudo em um museu e, posteriormente, ficará exposto com a análise feita por especialistas. Converse com os colegas. 1. O que seria perdido se um comerciante escondesse o fóssil em sua casa como um objeto pessoal? O que poderia ter acontecido aí? O fóssil seria encontrado e roubado. Ok? O que seria perdido? Exatamente, né? Se ele queria esconder em casa, como se fosse um objeto dele mesmo, mas ele tinha que expor de qualquer maneira no museu. 2. O que ganhamos ao ter esse osso exposto em um museu, acompanhado dos estudos feitos pelos cientistas? O que ganhamos? Ganhamos o quê? Que os alunos foram, né? Muitos alunos foram aprender mais sobre esse osso, né? Muitos alunos foram estudar. Esse osso serviu para quê? Para estudo, para ser estudado, pesquisado pelos alunos. Né? Você considera importante para a sociedade pesquisar? Sim. E preservar objetos antigos? Sim, é muito importante. Expresse sua opinião e use argumentos para justificá-lo. Ouça a opinião dos colegas e respeite a ideia diferente das suas de cada um. Não é? É muito importante a pessoa fazer isso, né? Guardar para estudo. Já? O terceiro a gente já leu, né? Notícia falada. Quem lê aí notícia falada? É tu, Sofia? É claro? Eu leio. É cada vez mais comum. Cada vez mais comuns as notícias circularem em mídias, que usam diferentes recursos, áudios, vídeos, transmissões por mensagens instantâneas, etc. Apesar disso, o rádio continua fazendo parte ativa do cotidiano de diversas pessoas. A seguir, prepare-se para experimentar a sensação de transmitir notícias famílias, como ocorre num rádio. Já? Na sala de aula, né? Preparação. 184. Preparação. Escute notícias veiculadas por rádios e observe como é feito o relato dos fatos e quais recursos são utilizados. Hoje em dia a pessoa nem usa mais, né? Assim, pelo rádio. Usa mais pela televisão as notícias para ouvir.
2. Escolha em jornais impressos e digitais uma notícia para apresentar oralmente aos colegas. Observa para ser feito em sala de aula. Letra A. Lê aí. Relevância do fato. Para uma notícia ser veiculada em um meio de comunicação, é necessário que o fato seja relevante, isto é, seja importante ou significativo para o público a que se destina. Assunto, lê aí a letra B. Assunto. Pode ser notícia. Assunto. Pode ser notícia com informações de utilidade pública, trânsito, campanha de saúde, serviços de atendimento na cidade, eventos culturais, arte, moda, jogos, shows, descobertas científicas e etc. Terceiro, escolhida a notícia, elabore um breve roteiro da apresentação. A. Existem os dados principais do fato, quer dizer, o acontecimento, né? É exposto no lead da notícia. O que, quando, onde e como, por quê. B. O relato da notícia pode ser intercalada com depoimento, entrevistas rápidas, locução de repórteres no local. Para isso, vocês podem simular as falas das pessoas transcritas nas notícias escritas. Definam a linguagem, mais formal ou mais informal, de acordo com o público a que se destinará a notícia falada. 4. Leia aí o 4, Sofia. Com o roteiro... Vai, Sofia. O 4. Definam as funções dos integrantes do grupo, locutores, repórteres, entrevistados, etc. Ensaio. Antes de ensaiarem, vai. Combine com o professor. Vai. Combinem com o professor o tempo máximo para cada notícia. O tempo em veículos de comunicação é sempre bem delimitado. Por isso, as notícias devem ser breves, objetivas e claras. Nos ensaios, verifique, vá. Nos ensaios, verifique a previsão de detalhes. Se o fato é apresentado em uma sequência compreensível, se as palavras são ditas com clareza e se a linguagem está adequada à situação. Lembre-se de que a notícia será apenas ouvida pelo público. Não haverá imagens para ajudar na comunicação. Essa é uma das diferenças entre as notícias veiculadas por rádios e as veiculadas pela TV ou pela internet. Os locutores das notícias não veem seu público, por isso devem imaginar como ela está sendo recebida. Apresentação e avaliação. Com a ajuda do professor, simule uma cabine de rádio na sala de aula e apresentem as notícias. 2. Escutem as notícias do outro grupo, quer dizer, um dá uma notícia e outro dá outra notícia, né? Isso é um trabalho a ser feito em sala de aula, sabia? Então, conexão entre textos, entre conhecimentos, outras linguagens, esquema, foto e concepção artística de dinossauros. Vai, Sofia, lê aí. Estudo realizado por cientistas. Vá. Sobre fotos e materiais muito antigos, possibilitam que sejam feitas reconstituições da imagem de dinossauros. A notícia que você leu nesta unidade foi assunto de outras notícias e reportagens. Veja as imagens de uma dessas reportagens, que mostra duas maneiras diferentes de representação gráfica dos dinossauros. Para que possamos ter ideia do dinossauro,
Sim, Hum? certo. Que Para que corresponde possamos ter ideia a... da parte do corpo do dinossauro que corresponde ao fóssil encontrado, foi elaborado um esquema do esqueleto, acompanhado de dados mais preciosos, como o da imagem acima, no detalhe. Os dados obtidos nesse estudo possibilitam recompor a imagem desse animal. A reportagem também apresenta uma concepção artística de dinossauro, feita a partir de fósseis. Veja. Agora converse com os colegas qual é a importância de termos uma imagem, mesmo que ilustrativa, desses animais que viveram na Terra há milhões de anos. Gente, isso aí você vai ver qual a importância para você. Qual a importância de ter desses animais? Hein? Acho que Meus sobrinhos trabalham com, ainda hoje eles guardam, sabe? Assim, essas imagens de ossos de dinossauros. Eles são biólogos, aí eles gostam de ter esses bichos. e também eles são mais bem antigos. É, eles gostam porque são bem antigos mesmo, né? Uhum. Aí passa na página anterior. Fake news, notícia falsa. Manda outra pessoa ler aí, Sofia, para me ver um negócio aí, se tem com chiadeira. Eu quero ler. Quem é? Sofia, é? Hã? Quando você começa a ler, começa a chiar. Eu queria saber o que era aí. Fake Deve ser news, alguma... notícias falsas. Você sabe Ah, que a notícia relata fatos deixa eu verídicos ver. que realmente Agora tá bom. aconteceram. No entanto, com facilidade de compartilhamento de conteúdo proporcionado pela internet, nem tudo que é veiculado como notícia é verdadeiro. Tem sido comum a propagação de fake news, termo em inglês que significa notícia falsa. As fake news podem ter um grande alcance, são difundidas com muita rapidez e podem impactar a vida de muitas pessoas. Com o argumento do uso da internet no dia a dia, deve-se ter mais cuidado com as notícias falsas que se espalham. Essa é uma preocupação mundial de diversos órgãos, governos, grupos jornalísticos e pessoas comprometidas com a informação. A seguir, você vai ler alguns textos que provocam a reflexão sobre esse tema. Leia a tirinha a seguir e depois converse com os colegas sobre a atividade proposta. Lê a Verdade. tirinha. Posso ler? Lê a Verdade. tirinha. A notícia diz isso. Viu? Eu sabia. Espera, desmentiram a notícia. Espera, agora desmentindo. Espera. Terminou? Letra A. O que a menina quis dizer no primeiro quadrinho? Quis dizer que a notícia era verdade. Uhum. A menina Uhum. quis dizer que confirmava, né, alguma coisa por ter lido uma notícia, né? Geralmente ela disse que era uma notícia verdadeira, não é isso? Responderam? Estão respondendo? B. O que aconteceu em seguida? Era Aconteceu o que mentira. aí? Havia se era uma mentira, foi desmentida. Era uma notícia, Mas era mentira. a notícia havia sido desmentida. Depois leu a informação desmentindo o desmentidor. Pronto, ela A disse que era letra C mentira, agora, né? professora. Foi, Depois foi. do que aconteceu, em qual das informações a menina poderia confirmar? Na terceira. Na terceira, não foi? Sim. Não. Depois do que aconteceu, em qual das informações a menina poderia confiar? Em nenhuma delas. Ela não confiou em nenhuma. Não.
Ela não confiou em nenhuma delas. Em nenhuma delas. Acho que está assim, nenhuma delas. A B? A C. A B é que a notícia desmentiu. A B, a notícia não é verdadeira. A menina desmentiu a notícia. Entendeu? A D. D de dado. O que você acha? AD, o que você acha que os personagens deveriam fazer para verificar qual é a informação mais confiável? Lê a matéria inteira para saber se é verdade ou se é mentira. Exatamente. E Tem que fazer uma se a pessoa leitura. mais pesquisa sobre aquele caso, a pessoa sabe se é mentira ou é verdade. É, muito bem. Quando a pessoa às vezes conta uma história no dia 1º de abril, né? Geralmente, 1º de abril, o povo, tudo que conta diz que é mentira, né? E logo se espalhou pela Chegar a internet. pessoa dia 1º de abril e dizer que você é bonita, ela tá mentindo. Mas a foto era uma A senhora pode repetir o D, a resposta D, É o quê? por favor? Como é? A senhora poderia repetir a resposta do D, por A favor? resposta da D? Peraí, o que você acha que os personagens deveriam fazer para verificar? Eles deveriam fazer o quê? Pesquisar mais e estudar mais. Fazer uma pesquisa, né, bem profunda e estudar mais para se aprofundar e saber e verificar se a informação era confiável. Verdadeira, né? 2. Lê uma notícia que foi publicada no dia 1º de abril e logo se espalhou pela internet. A notícia afirmava que havia sido produzido um clone de dinossauro. Um clone de dinossauro. Mas Oi. Mas a foto... Peraí, calma. Mas a foto era, na verdade, de um filhote de um quê? Marsupial, parente do canguru. Lê a outra notícia. Clone de dinossauro engana internautas no 1º de abril. Notícia traz... professora? Ó, notícia traz foto. O dia da mentira chegou mais cedo na internet. Ao longo do último fim de semana, a notícia de que os cientistas britânicos teriam produzido um clone de um dinossauro extinto há mais de 65 milhões de anos atraiu a atenção de milhares de pessoas que prontamente Oi. replicaram as redes. Eu posso ler o segundo trecho depois? Pode. Vai ter muita leitura aí. Mas a história inicialmente foi publicada pelo site newhong.org. Era completamente falsa a foto do suposto filhote de apatossauro, batizado Stumpy. Era um bebê de canguru. De acordo com um artigo no newshong.org, o dinossauro teria sido clonado por pesquisadores da Universidade Johnny Morris a partir de DNA recuperado de um fóssil que estava em uma exposição no Museu de História Natural da Instituição Real e Sediana em Liverpool, injetado no útero da fêmea de avestruz. Os avestruzes compartilham muitos traços genéticos com os dinossauros, justificou o site falso pelo professor de biologia da Universidade Gerard Jones, apontando como líder da equipe responsável pelo projeto. Uma tentativa de dar legitimidade à história, às microestruturas das cascas. Seus ovos são quase idênticas às do apatossauro, por isso a clonagem não funcionou perfeitamente. Compartilhada nas redes sociais, a falsa notícia ganhou comentários preocupados dos internautas. Sofia, Oi.
Deixa o outro ler, continuando a leitura. Tu, bonitão. Nas redes Tu aí, sociais, certo? quando ele lê. Compartilhada nas redes sociais, após a notícia ganhou comentários preocupados dos internautas, como isso não vai acabar bem, e comparações com um método fictício para a produção de dinossauros mostrado na série de filmes Jurassic Park, no qual o DNA dos animais foi obtido do sangue guardado em mosquitos preservados em ambar. A resina fossilizada de árvores. A possibilidade Resina desta fossilizada de árvore. Certo. A possibilidade desta técnica funcionar, no entanto, também já havia sido descartada em setembro do ano passado, quando pesquisadores da Universidade de Manchester publicaram um artigo no período científico PLOS ONE, em que relataram seu fracasso na tentativa de recuperar matéria genética em amostras de sangue dentro de insetos presos em total estágio de fossilização da resina de árvores anterior ao ambar, com idades entre 60 e 10 ou 6 mil anos. Em comunicado, eles classificaram seu estudo como o último prego no caixão de Jurassic Park. E o pior é que nem mesmo a mentira o News Report foi original. Em setembro de 2011, o site americano Weekly World News já havia publicado a notícia falsa, com quase exatamente os mesmos textos e comentários. As únicas diferenças eram que, neste caso, os cientistas responsáveis pela clonagem e os comentaristas eram da Universidade da Flórida e tinham outros nomes. Converse sobre as questões a seguir. Que recursos foram empregados pelos autores da notícia falsa para convencer os leitores a acreditarem nos fatos relatados? Observe os seguintes aspectos. Primeiro, linguagem. E o segundo, foi a linguagem? Citação de nomes falsos. Citação de nomes falsos de especialistas de lugares reais. B. Que tipo de atitude devemos ter antes de espalhar uma notícia? Para não estar espalhando mentira, né? Que tipo de atitude devemos ter antes de espalhar uma notícia? Tem que procurar saber se a notícia é verdadeira, né? Ou se é de mentira. Você vai espalhar uma coisa sem saber se é certo, se é errado, né? Terceiro, em grupo, leia a seguir trechos de uma notícia publicada em um jornal para jovens e crianças. Quem vai ler aí agora vai ser Gustavo. Boatos. Vai, Gustavo. Certo. Boatos. Muita gente acredita, vai. Bora, Gustavo. Vai, Gustavo. Estou esperando a notícia aí. Boato. Não tinha visto porque tá se preocupando com outras coisas aí que eu estou vendo. Vai. Não, tava no grupo aqui. Boatos. Muita gente. Qual página mesmo? Tá vendo como não está prestando atenção? Eu tava olhando pro tempo aqui. Falei que página é. 187. Onde tem notícias falsas na internet, vira um problema mundial. Boatos. Boatos, Muita gente acredita em tudo que lê e compartilha nas redes sociais e WhatsApp, sem nem checar de onde vem a informação. Com linguagem sensacionalista, sem apuração jornalística, os boatos influenciam
leitores que já não sabem identificar o que é verdade e o que O é que é boato. boato. Tem gente que olha lá na internet, e o povo coloca lá no WhatsApp, aí já sai espalhando aquela notícia, né? Sem ser verdadeira. Uhum. Como saber? Como é que eu vou saber? A imprensa verifica de onde vem a notícia. Você tem que primeiro verificar de onde vem aquela notícia. E separe a verdadeira da mentira, para saber se é boato ou não. Primeiro, desconfie sempre de notícias sensacionalistas. 2. Veja se a origem ou fonte da notícia é citada. 3. Boatos não mostra datas e locais. 4. A pedido de compartilhamento. O povo manda logo compartilhe. Juntos façam uma lista de cuidados que você pode ter para não serem enganados por notícias falsas, nem transmitirem informações que não são confiáveis, né? Você tem que fazer uma lista assim, sua mesmo, você mesmo faz. Para não, quando receber uma notícia pelo WhatsApp, não já sair espalhando, passando para outra pessoa. Não é isso? Entendeu aí agora o que é notícia falsa, o que é fake news, o que é certo e o que é errado? Lá no outro lado, quem vai ler agora é meu amiguinho pequenininho aqui. Vai. Ícaro. Vamos, Ícaro. Tá dormindo, é? Sensacionalismo e factoide. Vamos, você já leu. Bora, Ícaro. As fake news que podem conduzir os leitores enganados. Há enganos. Você já leu ou ouviu notícias que provocaram? Vamos embora, ler daí. Você já leu ou ouviu notícias que incomodam o leitor? Não estou ouvindo não, viu? Estou ouvindo nada da sua leitura. Cadê o fone de ouvido? Tem não? Então, passa a leitura aí para a Sofia. Porque eu não estou lhe ouvindo, não. Você está me ouvindo? Qual página mesmo? 188. Tem sensacionalismo. Sensacionalismo e factoide. Não são apenas as fake news que podem conduzir os leitores a enganos. Você já leu ou ouviu notícias que provocam em você emoções fortes e causam um impacto tão grande que não era possível pensar criticamente sobre o fato noticiado. Você poderia estar diante de uma notícia sensacionalista. O sensacionalismo é uma forma de apresentar as notícias de maneira apelativa e exagerada, com uma linguagem de impactos e imagens chocantes que provocam comoção, prejudicando a informação. Há também factoides, que são informações divulgadas pela mídia sem indicação da fonte e informação. Por essa razão, não é possível saber se são ou não verdadeiras. Essas informações também são divulgadas Caderninho aí, dos textos. de maneira sensacionalista, com a intenção de causar impacto de opinião pública. Na maior parte das vezes, esses tipos de notícias são divulgadas com o objetivo de chamar a atenção de pessoas videntes em vários jornais e revistas, ou gerar mais ocasiões ou sites em que são publicados a fim de atrair mais opiniões que paguem pelos Beleza. de comunicação para interagir melhor com o mundo da informação. É necessário saber que algumas das notícias são Ô, menina, essa menina é uma potência na leitura.
Terminou? Terminou? Por isso, antes de compartilhar uma informação, é importante chegar à sua veracidade em fontes seguras. Agora vocês, pesquisa. Em grupo, usam e assistem notícias na TV, no rádio ou na internet, lê diferentes títulos chamados para as notícias, observem a linguagem usada e verifiquem se estão atraindo a atenção por meio de formas apelativas de apresentação dos fatos com o objetivo de provocar emoções fortes. Avaliem se a maneira como as notícias são apresentadas despertam dúvidas sobre a veracidade dos fatos. Selecione das revistas que tenham manchetes e notícias apresentadas dessa forma. Pergunte às pessoas que utilizam redes sociais se elas já receberam a forma de salvo algum factoide. Vejam se isso causou um problema para elas ou para outras pessoas com que elas convivem. Tragam essas informações para Calma, falta um minuto, um pouco de nada. Pronto? Falta 1 minuto para acabar. É. Acabei, professora. Professora, Oi. eu já recebi um site que era a fraude, que no começo dessa quarentena fizeram um site de fraude dizendo que a Netflix tinha liberado na quarentena. Aí disse, bote seu número de WhatsApp, seu e-mail. Não boto, não. Pronto, encerrou. Pronto, Tchau, encerrou. gente. Na próxima aula, a gente vai continuar a linguagem usada e a reflexão. Viu? Tchau. 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 Bom fim de semana para vocês.